Bom dia! Hoje o meu grupo vai apresentar sobre a estrutura wood frame e placas cimentícias. Meu grupo é composto por eu, Amanda, Camila, Daniele e a Tabata. Projetos de estruturas de madeira e tipos, sendo um dos métodos mais antigos de construção e utilizado tanto no comercial quanto no industrial, é predominantemente utilizado atualmente nos Estados Unidos, devido aos seus grandes benefícios. Seus tipos de estrutura são armação de plataforma, armação de balão, armação de tábuas e vigas, sistema de treliça e wood frame, que é o que trataremos nesse trabalho. O que é wood frame? Significa estrutura de madeira. É parte do sistema CES, que é Construção Energitérmica Sustentável, que utiliza como matéria-prima perfis e placas estruturais que possibilitam na criação de até 5 pavimentos. Sua madeira são pré-fabricadas, produzidas a partir de madeira de reflorestamento, sendo as mais utilizadas peroba rosa, rosadinho, itaúba, ângico preto, eucalipto, taipa e pinos. Fundação para estruturas de madeira. As fundações permanentes de madeira são sistemas projetados que consistem em estruturas de madeira e revestimentos de madeira compensada, que foram tratados com pressão com altas concentrações de conservante para garantir a ausência de deteriorização e ataque de insetos. Essa técnica construtiva é particularmente adequada para a construção em climas frios e amenos, onde todo o sistema de fundação pode ser pré-fabricado. Nas estacas de madeira, devem ser posicionadas uma base de concreto abaixo do solo, em cima dessa base de concreto 100 centímetros dessa estaca de madeira e acima do solo deve ser posicionado 40 centímetros dessa mesma estaca. Em cima dessas estacas fazemos os suportes que vão aguentar o piso. Medidas de proteção de madeira. Elas são contra ataques de intempéries naturais e cupins, remoção da raiz da árvore em área ao redor da estrutura antes do aterro, compactação adequada no aterro, fornecer certo grau de inclinação na fundação e sobre o edifício forçar as águas para longe da estrutura. Componentes do sistema. Existe uma divisão formada por componentes dentro de determinados conjuntos. São eles os estruturais, os de vedação e os de acabamento. Nos estruturais, são responsáveis pela sustentação do projeto e são compostos por travessas, montantes e barroteamentos. Os montantes são pilares horizontais de madeira com altura equivalente ao pé direito de um pavimento. Também é possível usar elementos estruturais metálicos no lugar da madeira. Para as travessas, são peças estruturais horizontais em madeira, oferecendo suporte às janelas, na forma de verga e contraverga, e gerando apoios que diminuem os comprimentos de flambagem dos pilares. Já os barroteamentos oferecem suporte aos pavimentos acima do térreo. Componentes de vedação. Os componentes de vedação usados para vedar a construção podem ser de revestimento ou barroteamento. Chapa de revestimento. Vedação vertical. É uma chapa de OSB com espessura de 11 mm. É uma chapa de menor espessura e é usada para evitar infiltrações, revestida de uma camada de hidrúfuga, impedindo a saída de vapor e a entrada de umidade externa. Chapa de barroteamento. Assoalho. É uma chapa de OSB com uma espessura de 18,3 mm, tem efeito positivo de contenção lateral nas travessas e barrotes, diminuindo o efeito de torção. Componentes de acabamento. Os componentes de acabamento são utilizados no processo de finalização da obra, sendo eles fita impermeável de borracha, faz a conexão entre as fundações e as peças de madeira, mão francesa, faz o contraventamento dos montantes de extremidades da edificação. Placas cimentícias são usadas geralmente em áreas onde há possibilidade de molhar e sobre elas podem ser instalados vários tipos de revestimentos.
instalações elétricas e hidrossanitárias. Podem ser as mesmas usadas nos outros sistemas construtivos. Vantagens do wood-frame. O sistema wood-frame se destaca pelas seguintes vantagens: produtividade maior comparado aos sistemas convencionais. Há uma maior produtividade na vedação vertical. As chapas de USB são maiores do que as ripas maciças com encaixe macho-fêmea. Pouco impacto ambiental. Sistema de madeira trazem pouco impacto ambiental. Construção seca e leve, exigindo equipamentos de menor porte para transporte e armazenamento das peças. Sustentabilidade. A construção civil gera grandes resíduos sólidos no meio ambiente, com sobras de materiais como argamassa, queimas de tijolos, dentre outros materiais que não podem ser reaproveitados. Sendo assim, o wood frame surge reduzindo consideravelmente a redução desses resíduos, além de sua principal composição ser a madeira, que é o único material de construção renovável. Prazo de entrega rápido. O wood frame costuma ser entregue por volta de 2 meses de acordo com o projeto. Conforto térmico e acústico. Tanto em regiões mais frias como mais quentes, o wood frame traz uma sensação agradável aos usuários. Economia. É um sistema 10% mais econômico comparado à alvenaria ou madeira de lei. Desvantagens do wood frame. Superfície rugosa. As chapas de USB possuem superfície rugosa, exigindo uma correção no acabamento quando necessário. Não elimina a necessidade do concreto armado, seja para compor o contrapiso térreo ou para sapatas, blocos ou laje mista. Mão de obra especializada. Necessita de mão de obra especializada por ser um sistema pouco utilizado no Brasil. O wood frame exige uma mão de obra especializada tanto de profissionais como de ferramentas. Limite de até 5 pavimentos. A construção tem um limite de até 5 pavimentos, não podendo ser feita em grandes empreendimentos. Atenção na manutenção. Esse sistema necessita da atenção na manutenção da estrutura para não acarretar problemas como de vazamento, deteriorização e aparecimento de fungos. O que é placa cimentícia? Placa cimentícia é um painel prensado e impermeabilizado, feito de cimento, celulose e alguns aditivos. Ela é utilizada para vedação de paredes internas e externas, revestimento para piso, forros, fachadas, beirais, oitões, shafts e entre outras aplicações. São produzidas a partir de uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados naturais e celulose, reforçada com fios sintéticos de polipropileno, especialmente desenvolvidos pela Brasilite, no Brasil. Esse tipo de vedação trata-se de uma solução interessante para projetos que exigem rapidez na entrega sem perder a qualidade. Além disso, as placas cimentícias também trazem uma estética interessante para ambientes e fachadas. A impermeabilização é muito importante, pois o produto reduz as movimentações de retração e dilatação da placa devido à absorção da umidade atmosférica, evitando futuros problemas como trincas, deslocamentos e desemplacamentos. As placas cimentícias impermeabilizadas são indicadas para construções de paredes externas e internas, como de salas, banheiros e quartos. As placas cimentícias podem receber vários tipos de revestimentos, como pintura e textura, ou ainda podem ser utilizadas sem nenhum tipo de revestimento. Versátil, permite ao construtor liberar sua criatividade para projetar diversas configurações de ambientes com rapidez na instalação. Todas essas placas são instaladas sobre placas de USB, que também conferem um complemento estrutural e termoacústico. Entre as placas de USB e cimentícias são instaladas as mantas de polietileno, que servem para evitar a entrada de água e vento pelo lado externo e deixar a casa respirar pelo lado interno. Essas mantas também têm a função de reduzir a transferência de calor interno e externo, evitar a umidade e aumentar a longevidade de todo o sistema. O telhado também recebe este produto.
Podemos observar algumas vantagens da placa cimentícia, sendo elas a necessidade de muito menos água do que o método tradicional, tem uma alta durabilidade e não oxida, possui proteção contra micro-organismo, é fácil de transportar e de montar, evita a produção de entulho e desperdício do material. Além disso, uma economia de até 70% no cronograma da obra, gerando ganho financeiro. É versátil no design e na instalação. Além disso, também tem um bom isolamento termoacústico. As desvantagens da placa cimentícia são um preço substancialmente mais elevado, possuem um peso cerca de 3 vezes superior e sendo mais rígidas, o que podem fissurar e tornar-se mais difíceis de cortar e perfurar. E além disso, a principal desvantagem se prende com a entrega da placa sobre os elementos estruturais. E elas também absorvem e aprisionam mais umidade e são sujeitas a variações mecânicas mais acentuadas. A sequência executiva da placa cimentícia se dá na seguinte ordem: a instalação do frame metálico, que são as guias e montantes, instalação de cantoneiras e perfis metálicos, instalação do firestop, fixação membrana impermeável, fixação das placas cimentícias, tratamento das juntas entre as placas, instalação dos perfis de PVC, instalação do marco e das esquadrias e aplicação do revestimento final.